Fala pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reação química. Então, o que a gente tem que entender? Primeira coisa, o que é uma reação química? Gente, uma reação química é um processo de rearranjo. O que eu quero dizer com rearranjo? Eu vou reorganizar os átomos. Eu vou colocar os átomos ligados de maneira diferente. Então, eu vou reorganizar os átomos para quê? Para que eu consiga, com a finalidade de formar novas substâncias. Então, uma reação química ela acontece exatamente para que novas substâncias possam ser formadas. Coloquei de exemplo aqui, olha, eu tenho uma reação de neutralização, estou juntando ácido clorídrico, HCl, com hidróxido de sódio, NaOH, e estou formando NaCl, cloreto de sódio, sal, né, mais água. Então, observa aqui, no reagente, que é o que eu tenho antes da setinha, é o meu reagente, e o que eu tenho depois da setinha é o meu produto. Então, todos os elementos que eu tenho no produto, eles já existiam no reagente. Eu tinha sódio no reagente, eu tenho sódio no produto. Eu tinha cloro no reagente, eu tenho cloro no produto. Eu tinha 2 hidrogênios, no reagente, tenho 2 hidrogênios no produto. Eu tinha 1 oxigênio no reagente, tenho 1 oxigênio no produto. Então, eu não acrescentei ninguém e nem retirei ninguém. O processo de reação química, ele não se baseia em retirar participantes da reação e nem acrescentar participantes da reação. Eu simplesmente vou rearranjar, eu vou religar, eu vou organizar de maneira diferente quem já está participando da reação. Então, o cloro que estava ligado ao hidrogênio, ele agora vai se ligar ao sódio, né? O cátion da base se junta ao ânion do ácido e dá origem ao sal. O cátion do ácido, H+, se junta ao ânion da base, OH-, e dá origem à água. Então, eu rearranjei com quem cada átomo estava ligado, exatamente para eu dar origem a novas substâncias. Se tu faz uma reação química, e você não consegue formar novas substâncias, com certeza tem alguma coisa errada. Eu só classifico que teve reação química se novas substâncias forem formadas, tá? Como que eu classifico as minhas reações químicas, gente? Eu tenho 4 tipos de reação. Eu tenho a reação de síntese ou adição. O próprio nome está dizendo, eu vou adicionar, eu pego um elemento, adiciono a outro elemento e formo um produto só. Então, eu tenho vários reagentes formando um produto, ok? Peguei aqui no meu exemplo o reagente carbono, juntei com o reagente O2 e vou dar origem à molécula CO2. Então, eu tenho vários reagentes, várias substâncias no reagente, mas eu dou origem a apenas uma substância de produto. Essa é a característica que a gente observa para poder classificar a reação como uma reação de síntese. Agora, do contrário, eu tenho uma reação de análise ou decomposição. Nesse caso, eu vou ter um reagente só que vai se decompor em vários produtos. Então, aqui é uma reação contrária à adição. Aqui eu tenho uma substância no reagente que vai dar origem a várias substâncias de produto. Então, quando isso acontece, eu estou decompondo a minha substância inicial, que está no reagente, em várias outras substâncias diferentes, né? E eu falo que esse processo é um processo de análise ou decomposição. É o exemplo que eu coloquei, carbonato de cálcio, CaCO3, quando ele é aquecido, ele se decompõe em óxido de cálcio, que é o CaO, mais CO2, que é o dióxido de carbono, tá? Depois, o que eu tenho? Eu tenho a reação de simples troca ou deslocamento. A reação de simples troca, gente, eu tenho uma molécula, observa aqui, eu tinha a molécula bolinha rosa com roxa.
E tinha um átomo livre aqui da bolinha verde. O que é a simples troca? Eu tiro um elemento que está na molécula e coloco o elemento que está sozinho no lugar dele. Então, ó, eu deixei livre, eu tirei a substância rosa da molécula e adicionei a substância verde à molécula. Então, eu fiz uma simples troca, eu troquei um elemento só. Olha aqui, ó, eu tenho hidróxido de zinco, ZnOH2, mais Al3+. Então, se esse aqui, ó, se eu tenho um cátion livre, né, uma substância com carga positiva livre, eu vou ter que trocar ela pela substância de carga positiva da molécula, que é o zinco, né? Porque a gente sempre escreve o positivo primeiro, para depois escrever o negativo. Então, eu troquei, ó. O alumínio entrou agora no lugar do zinco, o alumínio se ligou ao OH e o zinco ficou liberado. Esse 2 que está aqui, ó, pela regra do Schuster, ele veio do zinco, por isso que ficou Zn2+. Esse 3 que está aqui, ó, ele veio do alumínio, por isso que ficou AlOH3, ok? E a reação de dupla troca, que é a reação mais comum da gente ter, eu tenho, ó, a minha molécula aqui era bolinha vermelha com azul, e eu vou juntar com a molécula de bolinha roxa com rosa. Então, agora eu vou trocar, vou fazer duas trocas. A bolinha roxa dessa molécula é o meu cátion, vai se ligar ao ânion da primeira molécula, dando origem à bolinha roxa e bolinha azul. O cátion dessa primeira molécula, que é o vermelho, vai se ligar ao ânion da segunda molécula, que é a rosa, dando origem à molécula bolinha vermelha, bolinha rosa. Então, eu fiz duas trocas. É o que eu coloquei aqui no exemplo, ó. Eu tenho ácido fluorídrico, HF, ele vai se juntar com hidróxido de sódio, NaOH. Então, o cátion da base, que é o Na, vai se juntar ao ânion do ácido, que é o flúor, NaF. Fiz uma troca. A segunda troca vai ser o cátion do meu ácido, que é o H+, vai se juntar ao ânion da minha base, que é o OH-, e vai dar origem à água, ok? Fiz duas trocas. Então, a gente consegue classificar as reações de acordo com o mecanismo que elas apresentam. Se eu trocar só o cátion ou só o ânion, eu fiz uma troca só, reação de simples troca. Se eu trocar o cátion e o ânion, eu fiz duas trocas. Então, é uma reação de dupla troca, ok? Essas características é que a gente tem que observar quando o exercício pede para a gente dizer qual é o tipo de reação química que está acontecendo, né? O exercício vai pedir para você classificar aquela reação química. Então, você vai ter que ser capaz de dizer se é uma reação de adição, uma reação de simples troca, de dupla troca, de eliminação ou deslocamento, né? Que foi a primeira que a gente viu aqui, de decomposição. Então, o objetivo é exatamente esse. A gente tem em mente que a reação química é um processo de rearranjo. Eu não vou tirar ninguém da reação e nem colocar ninguém da reação. E que esse rearranjo ele pode acontecer por síntese, por decomposição, por dupla troca ou por simples troca. Ok? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!